porque você está mostrando para Deus o problema, e Deus está querendo que você ore a solução. Você precisa orar a solução, dizendo: Deus está doendo, mas eu já tomei posse da cura. Deus, o médico disse que eu vou morrer, mas eu só morro se o Senhor disser que eu morro, porque enquanto o Senhor me der vida, eu estou vivo, eu não abro mão. A última palavra é do Senhor, porque a tua promessa é fiel na minha vida. Percurso da nossa caminhada, nós não podemos parar para olhar as ameaças. Nós precisamos continuar focados nele, porque as ameaças vão vir de todos os lados, mas se nós estivermos nele, confiando nele, andando na direção dele, seguindo a ordem dele, nós vamos conseguir, porque ele está dizendo: sou eu, Pedro, pode vir. Enquanto Pedro confiou, Pedro andou sobre as águas, só teve problema na hora que ele olhou para as ameaças. Então, vamos lá, Jeremias capítulo 1, verso 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É claro que o contexto vai falar de uma visão, de uma amendoeira. E quando Deus pergunta para Jeremias: o que viste? Ele disse: uma vara de amendoeira. Ele disse: o Senhor me disse. Aí o Senhor respondeu para ele: viste bem, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nós vamos falar sobre a promessa. A promessa de Deus tem garantias. As promessas de Deus têm garantias. Não há nenhuma promessa feita por Deus, principalmente relacionada na Bíblia, que não tem garantias. E o texto que lemos é uma delas, né? Eu estou velando, eu estou vigiando para que a minha palavra, para que a minha promessa, para aquilo que eu disse se cumpra. Deus não falou e deixou assim ao léu, deixou a mercê. Não, se quiser cumprir, cumpra. Se não quiser, eu já falei. Não, Deus disse: olha, eu falei e eu estou atento, eu estou vigiando, eu estou velando, eu estou acompanhando, porque a minha palavra vai se cumprir, porque ela não passa. É a minha palavra, e a palavra do Senhor, ela é fiel, verdadeira e poderosa. Quando nós lemos o escritor aos Hebreus, que tudo indica que é Paulo, quando ele escreve aos irmãos da cidade, lá os nossos irmãos que serviam ao Senhor, ele escreve naquela época, e esta palavra ela vem de encontro às nossas vidas, porque a palavra de Deus é uma revelação para o tempo que ela foi escrita, e para o tempo presente e para o tempo futuro. É a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando ele escreve aos irmãos, ele convida os irmãos no capítulo 10, no verso de número 23, ele convida os irmãos a algo muito importante, porque ele diz assim para os irmãos: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Quantos professam a esperança? Nós temos algumas coisas que nós acreditamos, não temos? Por quê? Porque nós adquirimos isso pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz uma promessa para a nossa salvação. Ela traz uma promessa que nós já pregamos aqui sobre o Espírito Santo, sobre prosperidade. Ela tem várias promessas. A Bíblia tem várias promessas que vêm de encontro àqueles que Deus chama para a sua obra, para servi-lo. E aqui Paulo diz: apeguemo-nos com firmeza a esta esperança que professamos, pois aquele que prometeu
é fiel. O que prometeu é fiel. Então Paulo, ou o escritor aos Hebreus, ele chama a nossa atenção para que nós possamos permanecer acreditando nas promessas, pois temos um Deus poderoso que vela, que vigia, que acompanha, para que a sua palavra e as suas promessas se cumpram. Apeguemos-nos com firmeza. E essa firmeza aqui não é algo que precisa ter posicionamento, decisões. Não é hoje estar de um jeito, amanhã de outro. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou crente, amanhã eu estou desviado. Não, é firmeza. O escritor está dizendo, olha, peguemos. Olha, você precisa permanecer sem duvidar, acreditando, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele é fiel. Não tem nenhuma dúvida que ela irá se cumprir, porque quem fez a promessa é fiel. E aí, o que nós precisamos às vezes buscar entendimento e conhecer é Deus, porque quem não conhece Deus pode até duvidar das promessas dele, mas quem conhece Deus de verdade vai ficar tranquilo, porque sabe quem é Deus, e sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Olha o que diz o texto desse capítulo, se nós voltarmos no verso 19 do mesmo capítulo 10 de Hebreus. O escritor diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Vocês conhecem? Para entrar no Santo dos Santos, era uma vez por ano, só o sumo sacerdote entrava amarrado com a roupa cheia de sino, porque se ele tivesse com algum problema, lá ele nem saía, e ninguém podia nem entrar para poder tirar, tinha que arrastar, ele entrava com a corda amarrada na cintura, porque era algo seríssimo e tinha que estar preparado para entrar naquele lugar. Mas aí vem o escritor e diz assim, portanto, irmãos, nós temos plena confiança. Olha, alguém nos deu a palavra, alguém pagou o preço e tirou aquilo que separava o homem da presença de Deus. Agora o homem tem acesso a Deus e nós entramos com confiança no Santo dos Santos. E nós entramos porque alguém pagou o preço. Então nós temos essa confiança. É o próprio Jesus que abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar. O verso 20 diz, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele morreu, ele se entregou para que pudéssemos ter este acesso. Temos, pois, um grande sacerdote sobre toda a casa. O sacerdote todo ano tinha que fazer o mesmo ritual. Todos os anos ele fazia a mesma cerimônia. Todos os anos o povo trazia os seus sacrifícios. O sacerdote recebia, sacrificava todos os animais em favor do pecado do povo. E agora o sacerdote fazia um sacrifício específico, e ele entrava e apresentava diante de Deus todo o pecado do povo. E ali no sacrifício do sumo sacerdote, o povo era perdoado. Todo ano tinha que fazer a mesma coisa. Agora nós não precisamos esperar o ano, não precisamos esperar a vigília da virada para nós virmos na casa do Senhor e apresentar os nossos sacrifícios, e um sacerdote entrar na presença de Deus e falar com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. O caminho foi aberto, aí agora nós temos acesso e entramos com confiança, e este caminho ele foi aberto por causa do sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez só. O sacrifício de Cristo foi suficiente para abrir o caminho, e agora nós adentramos ao Santo dos Santos, e eu e você temos acesso à presença de Deus, e falamos com Ele
diretamente através do sacrifício de Jesus, que ele foi o elo, ele foi a propiciação, ele foi o sacrifício, ele é o Cordeiro eterno. Então não é preciso mais sacrificar animais, não é preciso mais esperar por alguém levar os seus pedidos a Deus. Eu e você temos acesso pelo novo e vivo caminho que foi aberto através do sacrifício de Cristo na cruz. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e é Cristo Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Por isso no verso 23 vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança, porque quem prometeu é fiel. Mas para poder adquirir, para poder usufruir, para poder viver as promessas de Deus, eu preciso me aproximar de Deus com um coração sincero e tendo uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Nós precisamos entender o processo de nos aproximarmos de Deus, tá? Não é pelo sacrifício que eu irei fazer, é pelo sacrifício de Cristo, mas eu preciso ter e me aproximar com um coração sincero e com a plena convicção de fé. Coração sincero é porque eu preciso ser verdadeiro, tá? E plena convicção de fé eu preciso acreditar que eu estou adentrando ao lugar santo, na presença de Deus, porque alguém pagou o preço e me deu o caminho para que eu pudesse ter acesso à presença de Deus. Por isso a nossa oração não é direta a Deus. Nós oramos a Deus, mas nós oramos em nome de Jesus Cristo. É Ele que nos dá acesso. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, eu venho à tua presença, no poder e na força do Espírito Santo, eu venho falar, eu venho me apresentar, eu venho dizer, eu venho me expressar diante da tua presença, porque eu tenho agora este acesso à tua presença, por causa de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Então nós não temos autonomia de falar com Deus sem Jesus. Se não passar por Jesus, ninguém vai a Deus, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro caminho. Não tem Maria, não tem Sebastião, não tem Pedro, não tem João, não tem nenhuma Maria, não tem nenhum João, não tem nenhum Pedro, não tem nenhum santo na terra que já existiu ou que vai existir, que leva o homem a Deus. Não adianta caminhar 50 quilômetros, 200 quilômetros de pé, pode andar de a pé, de joelho, de costa, pode se arrastar, não chega à presença de Deus, se não for pelo vivo e novo caminho feito por Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus, a porta se abre. Quando eu creio no seu sacrifício, o céu se abre para que eu possa chegar. Mas é nele, só Ele tem este caminho para que eu possa chegar a Deus. Ele é poderoso para isso. Então, quando nós falamos com Deus: Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que deu a vida, que abriu o caminho, eu adentro a tua presença. Eu me aproximo nesta confiança, nesta fé, com o meu coração sincero. Aí o coração sincero não é um coração, a Bíblia não está dizendo de coração perfeito, está dizendo de coração sincero. Eu posso até ter errado, mas eu preciso ser sincero, dizer: Senhor, eu errei, mas o Senhor já perdoou os meus pecados também pelo mesmo sacrifício de Cristo. Então eu preciso que o Senhor agora me ajude a ser uma melhor pessoa. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser melhor. Me ajude a me libertar de uma vez por todas das minhas fraquezas, das minhas maldades.
E isso é um coração sincero. Não adianta eu chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui porque eu te amo, eu sou fiel, eu jejuo 3 vezes por semana, olha, eu entrego o meu dízimo, olha, eu amo meu irmão, eu faço cesta básica. Ah, Senhor, eu sou um homem perfeito, porque eu busco cumprir a tua palavra. Deus vai olhar para você e vai dizer: hipócrita fariseu. Porque ninguém consegue, se não for por Ele, por causa de Jesus. Agora, quando você chega com o coração sincero, tendo plena convicção de fé, é diferente. Senhor, eu não posso nem olhar para o céu, porque sou pecador. Quem saiu justificado? O santo aos seus olhos ou o pecador sincero? É isso que nós precisamos entender. O caminho está aberto não para pessoas perfeitas, para pessoas sinceras, que reconhecem e que querem ser melhores. Querem ser melhores. Porque quem nos faz melhor é ter esta presença em nosso coração. Eu não estou me santificando, eu sou santo e estou melhorando a minha vida de santificação, porque Cristo já me fez santo. E eu só consigo ser porque Ele já me fez. Eu não consigo ser pelas minhas próprias forças. Então, é o novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Apeguemos com firmeza a esperança, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Aí é preciso que haja uma consideração de um para com os outros, e essa consideração ela precisa trazer um incentivo ao amor e às boas obras. Eu preciso, você precisa, e nós todos precisamos considerar uns aos outros e incentivar ao amor e às boas obras. Irmão Hilton, vamos comigo para o evangelismo? Cristiano, vamos fazer uma obra ali comigo? O Antônio, Deus quer me usar ali, vamos lá para você fazer parte comigo e aprender no reino de Deus. Incentivar. Já levei, eu disse: Clebs, vai para a Vida União e prega a palavra e ganha aquele setor. Só me conta lá e fala: pastor, vem cá para você ver o tanto de gente que Jesus salvou aqui. Não é porque eu sou bom não, mas Jesus está me usando aqui. Eu preciso saber que Jesus me usa. Eu preciso saber que sou instrumento de Deus, poderoso da terra. Eu preciso entender isso. Não porque eu sou bom, mas porque Ele está em mim. Ele está em mim. Então nós precisamos considerar e incentivar uns aos outros. E aí o texto ainda diz: não deixemos de reunirmos como igreja. Eu preciso entender que há uma necessidade de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Não podemos deixar de reunir segundo o costume de alguns. Você entendeu isso aqui? Entendeu bem? Algumas pessoas não estavam se reunindo como igreja. E nós temos aí uma turma de sem serviço, uma turma de gente que parece que faz questão de querer aparecer, que dizem que são desigrejados. Aí não vai na igreja mais, porque são desigrejados. Eu decepcionei com a igreja, decepcionei com o irmão. Vai para o inferno do mesmo jeito, decepcionado. Porque o único lugar de curar decepcionado com a igreja é na igreja. Não tem outro lugar de curar. Só cura decepção de igreja na igreja. Ou você, quando pega uma infecção hospitalar, vai para a feira. Quando você pega uma infecção hospitalar, você pega ela onde? No hospital, não é? E aonde você vai para curar ela? No hospital. Então, quem cura, quem transmite a infecção é o próprio hospital. Porque é claro que ali está cheio de bactérias e de pessoas de todas as formas, com todo tipo de doença. Você está sujeito. O lugar mais perigoso de alguém estar é no hospital, não é? Cheio de bactérias. Mas quando você adoece, você vai para onde? Então, quando você pega uma infecção hospitalar,
você não vai em outro lugar, você vai no hospital. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, entender: olha, alguém me magoou lá na igreja, mas é aqui que é o lugar da cura. É aqui que é o lugar da cura. É aqui que é o lugar de conserto. É aqui que é o lugar de recomeçar. Não adianta ficar em casa esperando o tempo, porque tempo só cura queijo e se tiver muito sal. Porque se não tiver sal, ainda incha e não cura. Tem muito crente inchado, achando que cresceu, mas só está inchado. E precisa ser curado pelo poder da palavra, cortar as arestas, se colocar na posição de dizer: verdadeiramente eu preciso me encaixar, porque eu é que preciso melhorar. Inchado não resolve. Não resolve. Então nós precisamos reunir. Estar na igreja. Estar na igreja. Aí eu sou crente, eu também sou crente em casa. Mas eu fico esperando a hora do culto para vir para o culto, para adorar a Deus. Chegar aqui, cumprimentar o irmão Betinho, dar um abraço nele, ver o pastor Prado, ver o pastor Zé Maria, ver o pastor Anderson. Oh, glória a Deus, nós viemos para adorar o Senhor, viemos para celebrar a Deus. Nós não temos o costume de ficar em casa. Nós temos o costume de vir para a igreja, adorar o Senhor. Porque alguns têm esse costume de ficar em casa. E não é assim, tá? Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aproxima o dia. Aproxima o dia. A gente vem à igreja, ouve a palavra, a gente recebe a oração, recebe o incentivo, recebe a palavra, e às vezes ainda muitas pessoas têm dificuldade de caminhar na fé. Como que essa pessoa vai ser crente em casa? Como que ele vai ser crente desigrejado? Aí eu estou ouvindo. É preciso encaixar. Quem está fora não se encaixa, tá? Preciso se encaixar. E nós precisamos, tá, encorajar uns aos outros, né? Sabendo que o dia se aproxima. Que dia é esse? Dia do Senhor. E para muitos será um dia de glória, e para outros dia de desespero, tá? E é Jesus que vai levar alguém para o desespero? Não. Jesus veio para salvar. Jesus veio para amar. Mas as pessoas, quando rejeitam, elas se colocam numa posição de desespero, porque elas rejeitaram o Salvador. Então é assim que nós precisamos entender a palavra de Deus. Então a promessa dele, ela se cumpre. Não tem dúvida, a promessa de Deus se cumpre. Não importa o tempo, ela se cumpre. Não importa se ela é fácil ou difícil. Não é pelas circunstâncias. Ela é poderosa em Deus para ser realizada. Aí nós vamos ver aqui, nós temos razões e base bíblica, histórica, para crer e viver e esperar nas promessas de Deus. Primeiro, qual que é a base que nós temos, tá, para acreditar nas promessas de Deus? Primeiro, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Tá? A fidelidade de Deus significa que Ele é constante e confiável em todas as suas ações. Ele não muda e não falha em cumprir o que Ele promete. Olha o que está escrito na palavra dele, tá? Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Salmo 33, verso 4. Olha o que diz mais em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós temos razões, motivos para crer nas promessas de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás da sua palavra, na sua promessa. Então nós temos motivos, nós temos base, nós temos razões, nós temos história para acreditar que as promessas dele vai se cumprir. Primeiro, porque Deus é fiel. Segundo, Deus não pode mentir.
Você sabia que Deus não pode mentir? Deus não pode mentir, porque está na natureza dele, ele é a verdade. Como que a verdade mente? Deus não pode mentir, porque ele é a verdade. Quando Deus promete algo, ele é incapaz de falhar. Não é porque é incapaz de não ter poder, é porque a natureza dele é essa. O seu princípio é a verdade. Então, pois a sua natureza é a verdade. Olha o que diz a palavra dele em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para mentir. Então, a sua promessa ou as suas promessas, elas serão reais, elas irão se cumprir, porque Deus não mente. Deus não pode mentir. Primeiro, porque Deus é fiel. Segundo, porque Ele não mente. Terceiro, suas promessas são seguras. A palavra de Deus é imutável. Sabe o que é imutável, né? E eterna. Mesmo em meio a dificuldades, suas promessas permanecem válidas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Pode passar céu, pode passar terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Elas são seguras. Segurança da palavra de Deus. Se Ele prometeu, apeguemos-nos com firmeza a sua promessa, porque Ele é fiel. Suas promessas são seguras. Quarto, Deus tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Confiar em Deus, ou confiar em suas promessas, significa conhecer que Ele é soberano e nada escapa ao seu poder. Vamos ler um texto para isso? Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Neste caminho, neste jeito, olha essa situação, essa circunstância, não tem como Deus fazer. Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele coloca rei, Ele tira rei, Ele coloca no trono, Ele tira do trono. Se for preciso, Ele tira até o trono do lugar. Mas Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso nós temos razões para acreditar nas tuas promessas. Quinto, Deus prova a sua fidelidade em Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo, mostrando o seu compromisso com a humanidade. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você consegue perceber que o texto diz que todas as promessas feitas por Deus têm em Cristo sim. E por meio do próprio Cristo vem o amém. E de quem que é o amém? Esse amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, pastor Cleber, tem muitas bênçãos que o senhor não recebeu ainda, é porque o senhor não deu amém. É porque não deu amém. Está garantida a promessa. Olha, todas as promessas feitas por Deus tem em Cristo o sim. Então quer dizer, Deus fez a promessa, Jesus Cristo confirmou as promessas, pagando o preço. E por causa do Deus Pai, do Deus Filho, agora essas promessas foram feitas ao seu povo. E agora depende de cada um de nós o pronunciar isso para a glória de Deus, o amém. O que é o amém?
Assim seja. O amém, assim seja. Eu chegar diante da promessa, pastor, para dizer, olha, Deus disse na sua palavra que Ele derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. O profeta Joel falou, e agora Cristo veio, pagou o preço e disse que era para que eu pudesse continuar crendo que essa promessa ia se cumprir. Então agora eu estou aqui, creio em Jesus, creio na palavra, creio na promessa e digo agora, Pai, assim seja, eu quero ser cheio. E tem gente que não dá conta. É só dizer assim seja. É só dizer amém. É só dizer amém. Tem pessoas quando começam a ver o milagre, ele diz, eu não acredito. Mas aí perde tudo, né? Aí não adianta. Não adianta, se não acredita não vai acontecer. Nada acontece antes de você viver, pelo menos em visão, na mente, no que já aconteceu. E eu tenho um segredo para contar para vocês. Aleluia. Quando muitas pessoas estão duvidando de algo, pastor Anderson, principalmente da nossa construção, sabe o que Deus me mostrou essa noite? Eu sentado com um engenheiro, fazendo a disposição das poltronas, como seria a visão, o ângulo, como nós queríamos colocar, para que pudesse pegar todo mundo, para que todo mundo pudesse ver o púlpito. Deus me deu essa noite a visão da disposição das poltronas dentro do templo, para a glória dele, aleluia. Ainda estamos aguardando fazer laje, e Deus está dizendo, olha, eu já estou dando para você visão de poltrona, porque eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Eu sou Deus, e se você crê e dizer o amém, eu faço. Deus faz. Deus faz. Então, como nós podemos, o que podemos fazer para permanecer firme na confiança em Deus e na sua promessa? O que eu faço? Primeiro eu preciso meditar na sua palavra. E você sabia que meditar na palavra de Deus é o mesmo que ruminar? Você sabe o que é ruminar? Quem sabe o que é ruminar? Você sabia que a ovelha tem o mesmo estilo de alimentação da vaca? Quantos buchos tem a vaca? 2 ou 3? É 3. Tem um que ela come e fica o capim verde. Ali ela faz as bolinhas, para depois voltar. Ela mastiga de novo, joga para o outro e vai fazendo. Sabe para que ela faz isso? Para ela poder tirar todos os nutrientes do alimento. Você já viu falar que ninguém gosta de dar pasto para animais equinos? Porque ele não rumina. Ele come dia e noite. O pasto acaba rapidão, né? Agora a vaca não, a vaca come durante o dia, de noite ela deita e vai ruminar. E ruminar é voltar o alimento e mastigar com tempo para subtrair dele todos os seus ingredientes. E a Bíblia diz claramente para mim, para você, diz, olha, medita na minha palavra. Porque quem medita na minha palavra, ele será abençoado, terá revelações. Mas aí eu preciso pegar a palavra de Deus e ler. Quando eu estou lendo, eu estou alimentando, não é? Mas eu consigo tirar o nutriente da palavra quando eu alimento ela de uma vez? Não, eu preciso parar, voltar, reler. E quando eu leio de novo, aí eu começo a ler isso em voz baixinha, né? Meditar é ler novamente em voz baixa. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Olha, a Bíblia está dizendo que eu tenho um pastor e que Ele não vai deixar faltar nada na minha vida. E eu começo a meditar
na palavra de Deus. E quando eu começo a meditar, eu vou uma vez, volto 2 vezes, 3. Eu não leio Bíblia para competição, eu leio Bíblia para meditação. Porque quando eu medito na palavra, eu tenho revelações profundas de Deus para a minha vida. Então o que faz eu continuar crendo nas promessas é porque eu tenho meditação na palavra de Deus. Eu preciso ler o Salmo 91, não simplesmente ler dizendo: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é direito de meu Deus, Ele é meu Senhor. Não, eu preciso dizer: olha, aquele que habita é quem? Aquele que vai ao encontro do Altíssimo e se coloca debaixo da tua proteção. Esse será, e pode dizer: o meu Deus é segurança, é meditação. Porque o meu Deus me dá segurança, porque eu escolhi habitar debaixo da tua sombra. Eu posso dizer então: Ele é o meu Deus. E aí, se Ele é o meu Deus, pode cair 10 mil do lado, pode cair 10 mil do outro, pode chegar praga, pode chegar seta, ela não vai me atingir, porque eu estou no Altíssimo, habitando debaixo das tuas asas. Você já meditou? Não medita. E depois, mas está tão difícil de crer nas promessas. Mas como é que crê se não lê, se não medita, se não busca conhecimento da palavra de Deus? Você precisa ler e começar a criar. Ou você não tem um pouquinho de... É que quem faz filme? Cinegrafista? Não, cinegrafista é o que filma, é o cineasta, sei lá, qualquer coisa. Você precisa ter um pouquinho de mensurar alguma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você imagina assim, ó, um lugar seguro, te protegendo, e você debaixo, seguro, dizendo: aqui ninguém me acha, aqui o inimigo não me encontra, aqui eu posso dizer: Ele é rocha, Ele é torre forte, Ele é o meu Deus, Ele é Senhor. Será que você não consegue olhar para a palavra de Deus e meditar você andando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, e quantos caíram do teu lado e você está de pé? Será que você não consegue ver isso? Você está de pé. Quantas pessoas caíram do teu lado na pandemia? Morreu 1, 2, 3, 4, 10, 20 mil, 200 mil, e você está aqui de pé. Isso são cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida. Pastor, mas aqueles que eram crentes e foram embora na pandemia, é porque Deus recolheu para si. Deus tem o tempo de todas as coisas. Mas nós precisamos crer, meditar na palavra. O que diz a palavra de Deus no Salmo 119, verso 105? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu preciso, para permanecer firme na confiança das promessas de Deus, eu preciso orar com fé. Orar com fé. Oração sem fé é pior do que café sem pó. Então, se é açúcar você bebe, né? É café. Café sem açúcar continua sendo café. Mas café sem pó não tem. Então eu preciso orar com fé. Eu preciso orar com fé. Porque a oração, você sabia que Deus responde todas as orações? Pastor, mas eu conheci um irmão que ele orou, e ele tinha uma enfermidade, e a enfermidade dele era terminal, e ele orou com tanta fé, dizendo: Senhor, eu vou morrer com essa enfermidade. Uai, foi do jeitinho que ele orou que aconteceu. Não disse que ia morrer com a enfermidade. Deus respondeu dizendo: quer morrer com a enfermidade? Vá com Deus. Essa semana chegou uma irmã aqui perto de mim e disse: pastor, eu tenho um negócio aí de uma diabetes. Eu falei: irmã, só não tem isso não. Declara que isso não é na vida da senhora.
Isso deve ser a esposa do diabo, porque diabetes deve ser a esposa do diabo. Então fala assim: ô esposa do maligno, volta para tua casa, da onde você nunca deveria ter saído, porque na minha vida tem graça e cura. Porque a maioria das pessoas estão orando o seu problema, estão mostrando para Deus o seu problema, dizendo: Senhor, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma artrite, eu tenho uma gastrite, eu tenho uma sinusite, eu tenho uma preguicite, eu tenho tanta ite. Você precisa orar com fé, dizendo: Senhor, eu estou sentindo uma dor aqui no meu estômago. Senhor, eu estou declarando que estou curado pelo poder do teu nome e da tua palavra. E não fica esperando esse negócio, não. Continua a vida, porque Deus já mandou esse negócio embora. Orar com fé. Por que eu não recebo? Porque você está mostrando para Deus o problema, e Deus está querendo que você ore a solução. Você precisa orar a solução, dizendo: Deus, está doendo, mas eu já tomei posse da cura. Deus, o médico disse que eu vou morrer, mas eu só morro se o Senhor disser que eu morro, porque enquanto o Senhor me der vida, eu estou vivo, eu não abro mão. A última palavra é do Senhor, porque a tua promessa é fiel na minha vida. Você precisa orar com fé. Orar com fé. Você precisa, para que as promessas de Deus continuem sobre a tua vida, você precisa confiar nele. Confiar nele. E a confiança total. Não é meia confiança. Aí as pessoas, eles querem arrumar desculpa. Tem problemas mal resolvidos com pais, paternidade. Porque tem muitas pessoas que teve pai, mas não teve paternidade. Teve pai, mas o pai só deu para ele o que ele recebeu. E o que o pai recebeu para dar, o que ele tinha para dar, era surra cedo, meio-dia, de tarde. Ele nunca tinha um colo, ele nunca tinha uma palavra de afeto, ele nunca tinha uma palavra: eu te amo, meu filho. Ele teve pai, mas o pai olhava para ele e dizia assim: você não vai dar nada na vida, você vai ser um bêbado, você vai ser, se você desse jeito aí, não tem paternidade. Mas o pai fez isso porque tinha culpa? Não, foi porque ele recebeu de alguém isso. Mas agora eu quero decretar na tua vida: chega em você e você vai: aqui para, porque daqui para frente os meus filhos serão abençoados, a minha casa será abençoada, a minha vida será abençoada, porque agora eu confio no Senhor. A minha dependência. Aí tem pessoas com problemas mal resolvidos. Tem problema com autoridade. A pessoa teve problema com autoridade na sua infância, com os pais. Apanhou demais ou deixou de apanhar na hora que precisava. Tem problema com autoridade. Sabe aonde vai refletir isso? Aqui na igreja, na vida do pastor. Porque se ele teve problema, o seu filho foi desobediente, ou teve problema com a autoridade do pai, a mente dele vai relacionar ele com a figura mais próxima de um pai dele agora, pastor Prado, é o pastor. E aí ele vai ter problema com a autoridade, porque ele está espelhando naquilo que ele não resolveu. Aí as pessoas começam a ter: eu tive problema com o pai, eu tive problema com relacionamento. Eu cresci a vida toda ouvindo a minha mãe dizer que homem é tudo igual. Eu cresci a minha vida toda ouvindo o meu pai dizer que mulher não tem conserto. Eu cresci a vida toda. Eu só não consigo entender por que a mãe da gente batia na gente e dizia assim: se você chorasse alto, ela dizia assim: engora o choro. Eu falei: Jesus bateu para quê? E aí se você apanhasse e não chorasse, a palavra seguinte era: não está doendo, porque não está chorando. Mas o que eu faço, meu Deus do céu? Se eu choro, eu tenho que engolir o choro. Se eu não choro, é porque não doeu. O que eu vou fazer? Aí eu cresço assim. Se eu não tiver um Deus para eu confiar, se eu não resolver isso, eu vou me espelhar nos meus relacionamentos uma pessoa igualzinha. E aí as pessoas têm problemas com mãe, com pai, tem problema com irmãos,
tem problema nos relacionamentos de casamento. E aí quando chega diante de Deus, o que a mente dessa pessoa está? Missionária Tânia, você que trabalha na psicanalista aí. Psicanálise. Essa pessoa, ela vai chegar, e quando ela ouvir a gente falar que, olha, você precisa confiar totalmente em Deus, porque Ele é o teu Pai. Aí você diz, misericórdia. Se Deus for igual ao meu pai, eu estou enrolado. Nunca fez nada de bom para mim. Aí você ouve a palavra dizendo, olha, Deus te ama, assim como o noivo ama a noiva. Aí você diz, meu marido me traiu, minha esposa me abandonou, como é que eu vou confiar? A mente do ser humano, ela está envolta em tudo isso. Aí é que você precisa entender que nós não estamos tratando de pessoas falíveis, nós estamos falando de Deus. Aí você precisa conhecer Deus, porque quando você conhecer Deus, você vai ter a alegria de chamá-lo de Pai. Você vai ter a alegria de dizer, é meu Pai, é meu amigo, é meu Senhor, é o meu Deus, é o Senhor da minha vida, a quem eu amo, a quem eu dou a minha vida por Ele. Porque você conheceu Deus. Aí você não pode confundir relacionamento com pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade até de contribuir, porque já teve prejuízo em negócio, né? E aí acha que contribuir é uma troca com Deus. Aí eu estou levando a minha contribuição, porque eu vou levar a minha contribuição, eu levo 10 e vou pegar de volta, Deus vai me dar 100. Aí ele é frustrado, porque alguém já passou a perna nele. E aí ele não tem coragem de acreditar que Deus é superior a isso. Então ele não consegue nem contribuir, porque ele acha que vai ter prejuízo com Deus. Mas eu quero que você olhe hoje e veja um Deus que está acima de sentimentos humanos. Um Deus que você pode confiar. Um Deus que quando Ele diz vai, Ele está contigo. Um Deus que diz, eu sou o teu Pai. Ele está dizendo do melhor Pai que já existiu. E você precisa confiar nele. Confiar nele. E quando a Bíblia nos diz confiar nele, eu encerro aqui nas minhas últimas palavras, dizendo de uma história de algumas pessoas que estavam em um barco. Em Mateus capítulo 14, algumas pessoas estavam dentro de um barco, pessoas que tinham relacionamento próximos com Jesus. E daquele barco eles estavam aguardando, porque Jesus tinha dado uma ordem para eles. E quando Jesus vai ao encontro daquelas pessoas, dos seus discípulos, ele vai andando sobre as águas. Você já viu falar a história de pescador? Sempre o peixe que ele escapuliu é o maior. Sempre a linha arrebentou na hora do grandão. E todo pescador tem uma história que viu um bicho dentro d'água, que fez um barulhão, que só não engoliu ele porque ele era muito esperto. Você já viu que pescador gosta de história? Olha, eu topei com a onça. Se vê a pisada da onça, já tem que ir no banheiro. E diz que topou com a onça. Olha, a onça passou aqui. Só conversa de pescador, né? E quantas pessoas estavam no barco? 12, não era? Todos, a maioria eram pescadores. Dentro de um barco, que o vento batia nesse barco para lá e para cá. Eles estavam todos ali, eram experientes, mas estavam com medo. E quando eles viram Jesus, o que eles falaram? História de pescador. Agora pronto. Além do barco afundar, levantou o monstro do lago Ness. Vai engolir nós todos.
E agora o que fazer? A Bíblia diz que Jesus chegou andando. Às vezes a gente acha que é simples, né? Mas vai, pastor Anderson, fica lá de noite, na canoa, e deixa alguém chegar andando por cima da água lá para ver. Capaz que não precisa nem de orar para andar por cima das águas, né? Já sai correndo. Mas sou eu. Essa voz eu conheço. Nessa voz eu confio. Aí, olha o texto. Depois de um diálogo, no verso 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do... Quem estava com medo de morrer, agora já saiu do barco. Andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Por quê? Porque ele confiou nele. É Jesus. Ele disse: se és tu, manda eu ir, que eu vou. Ele disse: venha. E Pedro... Tem gente que fala assim: Pedro era afoito. Está precisando de uns afoitos na igreja, que pula do barco e faz alguma coisa. E Pedro saiu e andou, e foi em direção a ele. Confiou. Se ficarmos só dentro do barco, a nossa vida continuará sendo a mesma. Mas Jesus está dizendo: olha, eu preciso de alguém que confie em mim. Eu preciso de alguém que tire o pé do barco e pise nas águas como se fosse sólida. Jesus está dizendo: se você confiar em mim, as minhas promessas são suficientes para você caminhar comigo sobre as águas. Se focarmos só nele, não teremos dificuldade com as ameaças. Porque o que estava ali, estava ameaçando, era o vento, era a tempestade, era aquilo que estava rondando, o perigo. Era uma ameaça, tinha dois tipos de ameaças ali: ameaças externas e internas. A ameaça externa era o vento. Pedro desceu do barco, começou a andar, mas ele deixou de confiar totalmente em Jesus. Ele deixou de focar somente em Jesus. Ele parou e reparou as ameaças. E quando ele olhou para as ameaças, o que acontece? Ele afunda. Porque quando nós confiamos em Deus, no percurso da nossa caminhada, nós não podemos parar para olhar as ameaças. Nós precisamos continuar focados nele. Porque as ameaças vão vir de todos os lados, mas se nós estivermos nele, confiando nele, andando na direção dele, seguindo a ordem dele, nós vamos conseguir, porque ele está dizendo: sou eu, Pedro, pode vir. Enquanto Pedro confiou, Pedro andou sobre as águas. Só teve problema a hora que ele olhou para as ameaças. Então, se nós confiamos no Senhor, nós não podemos temer as ameaças. Pedro olhou para as ameaças. Olha o que diz o verso 30. Mas quando Pedro reparou no vento. Pedro reparou aonde? No vento. Ele tinha que reparar em quê? Em Jesus. Mas quando ele reparou no vento, veio a segunda ameaça interna, o medo. Quando ele reparou o vento na ameaça externa, ele ficou com medo. E aí, quando ele ficou com medo, ele começou a afundar. Porque ele valorizou, ele confiou nas ameaças. Ele se entregou às ameaças. Ele deixou de confiar totalmente em Deus. As ameaças geram dúvidas. As dúvidas levam ao fracasso. Então nós precisamos confiar que as promessas de Deus são reais, verdadeiras e fiéis. Mas nós não podemos deixar de confiar em tempo nenhum, porque se nós pararmos para olhar as ameaças vão gerar dúvidas, e as dúvidas vão levar ao fracasso. E o Senhor, sabe o que o Senhor quer comigo e com você? Ele quer nos ensinar a andar pela fé. Por isso ele estava dizendo: Pedro, desce do barco e venha.
Jesus estava dizendo: eu tenho, Pedro, algo maior para você. Eu quero que você aprenda a andar pela fé. E se você sair do barco e olhar em mim, você vai andar pela fé. Pedro desceu do barco, começou a andar, porque Jesus estava dando a ele uma lição de fé. Mas quando ele olhou as ameaças, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele gritou. Sabe o que a palavra de Deus traz para nós como reflexão nesta noite? Se você confiar, as promessas vão se cumprir. Mas Deus ainda diz mais. Deus diz assim: eu quero ensinar você a andar pela fé. Mas se você não conseguir da primeira, pode gritar que eu estou aqui. Pode gritar que eu estou aqui. E quando Pedro teve medo e gritou, a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e o segurou. Isso é um mistério. Eu não sei se Jesus aproximou rápido, ou se a mão de Jesus se esticou até onde ele estava, ou se Pedro já estava bem próximo. Mas a Bíblia diz que ele estendeu as mãos e o segurou. Na caminhada, você não precisa ter vergonha de ter medo. Às vezes as ameaças vão tirar o seu foco. O ideal seria que você andasse pela fé, sem nenhuma dificuldade. E muitos vão conseguir fazer isso. Mas o que Jesus quer nos trazer nesta noite, a sua palavra é: se você tiver dificuldade da primeira, da segunda, da terceira, não importa quantas vezes você vai ter dificuldade para aprender a andar pela fé e confiar totalmente em mim, mas todas as vezes que você tiver dificuldades, não fique calado, grite por mim, porque eu estarei lá para te abençoar, para te sustentar, para te salvar, para pegar na tua mão e colocar você de novo em segurança, porque eu sou o teu Deus e as minhas promessas são verdadeiras e fiéis. Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus. Domingo nós temos EBD às 9 da manhã, 19 horas, culto de celebração. Nós estamos encerrando essa semana com o tema promessas de Deus para o seu povo. Domingo já vamos iniciar uma nova etapa. Nós vamos aprender a partir de domingo, no mês de dezembro, todo mês de dezembro, a descansar em Deus.